Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Muito bom dia! Com essas palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia. Era a maior convicção e certeza que Davi tinha ao seu lado, era a presença do seu Deus, e a razão pela qual ele pulava muralhas, e a razão pela qual ele vencia os gigantes, e a razão pela qual ele lutava com leões. Nós, nessa manhã, não podemos sair para o nosso dia a dia sem que, primeiramente, também nós tenhamos a certeza que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó está ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. Nós queremos a cada dia submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Nós queremos a cada dia amá-lo cada vez mais. Queremos ser submissos à sua autoridade. Por isso que nessa manhã também deixo com você uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 67, onde a Bíblia diz o seguinte: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, o versículo 67. Antes de conhecermos ao Senhor, nós andávamos afligidos de um lado para outro, mas depois que conhecemos ao Senhor, nós fomos acolhidos, recebemos a bênção de Deus. O Espírito do Senhor nos capacita a cada dia a vivermos uma vida de obediência, guardando a palavra do Senhor. É um relacionamento íntimo de amor de um Deus Criador e nós, seus filhos, para com o nosso Pai. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 5, o versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Quando nessa vida pessoas grandes, pequenas, juízes, prefeitos ou governadores ou até presidentes se opuserem a você, tenha certeza de uma coisa: se você está do lado do Senhor. Quando nós estamos do lado do Senhor, a vitória está garantida. Mas se estivermos longe do Senhor, nós iremos fracassar em todo momento. Nesta manhã, diante do capítulo que nós estaremos estudando, a palavra do Senhor nos exorta a cada dia a vivermos ao lado de Deus. Aqueles que andam ao lado do Senhor, mesmo que se deparem com problemas, com luta, com dificuldades, irão alcançar a vitória. Viver uma vida nessa terra sem ter a certeza da bênção de Deus, ou a mão do Senhor sobre a nossa vida, é viver uma vida vã. Por isso que nós somos chamados nessa manhã, nesse momento, nos voltarmos para Deus, amar ao Senhor e desenvolver um relacionamento sólido com o Senhor. Se nós estivermos ao lado do Senhor, mesmo que uma multidão se levante contra nós, nós precisamos apenas esperar o momento e celebrarmos a nossa vitória. É mantermos a fé. Os profetas Ageu e o profeta Zacarias, eles começaram trazendo uma série de mensagens reveladas pelo Senhor ao seu povo, para que eles não pudessem esmorecer. Eles deveriam marchar, eles deveriam dar continuidade na reconstrução do templo. Essas mensagens começaram eles a receber no dia 29 de agosto do ano 520 e teve continuidade até o dia 18 de dezembro do mesmo ano. Fica muito evidente para nós nessa manhã que mesmo após o exílio, Deus ainda continuava a falar com o seu povo através dos profetas. Era a palavra revelada de Deus. É o assim diz o Senhor. Aqueles que estavam dispostos a viver uma vida vitoriosa deveriam colocar as suas vidas em harmonia com a vontade de Deus, com a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina o caminho, ela molda o nosso coração. Quando a palavra de Deus fala, é Deus falando conosco. É por isso que em nenhum dia nós devemos viver uma vida sem ouvirmos a palavra do Senhor. No capítulo 5 que nós estamos estudando nessa manhã, fica evidente para nós que nem todos os problemas que levaram ao povo a parar a construção foi em decorrência de calúnias. O povo de Deus também perdeu o foco do que era prioridade e pelo fato de não ter priorizado aquilo que deveria acontecer, as obras acabaram sendo interrompidas. Diante de toda a oposição que o povo de Deus estava sofrendo, muitos se sentiram desanimados.
E foi necessário que mais uma vez Deus enviasse 2 profetas para reanimar aqueles que estavam desanimados. E depois de terem ouvido a palavra do Senhor, a revelação divina, mais uma vez eles cobraram ânimo. Eles imaginavam que estavam sozinhos, eles estavam passando diante de muitas pressões, e isso tirou o foco do que de fato eles deveriam fazer. Mas diante das declarações do profeta Ageu e do profeta Zacarias, mais uma vez se entusiasmaram e levaram a obra até o seu final. Vale a pena nessa manhã nós pararmos para fazermos uma reflexão na palavra do Senhor, porque no capítulo 3 é o momento em que o povo sai do cativeiro babilônico e mais uma vez eles são impulsionados a reconstruir o templo do Senhor. Antes mesmo de reconstruir os muros da cidade, eles estavam dispostos a fazer o que era essencial para Deus, ter uma casa de adoração ao Senhor e oferecer os seus sacrifícios. Agora, no capítulo 4, nós nos deparamos com os problemas, com as lutas, com a oposição dos povos que estavam ao lado da cidade de Jerusalém. Eles sabiam que se Jerusalém fosse reconstruída, tendo Deus ao seu lado, era uma nação forte, eles se tornavam invencíveis. Por isso que eles estavam se opondo à reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Agora, mais uma vez, a reconstrução do templo é tomada. Depois de um período de aproximadamente 15 anos, a reconstrução é tomada com toda a velocidade. Eles sabiam da importância de reconstruir e estabelecer o laço de amor com o seu Deus. Por isso que eles priorizaram a construção do templo, mesmo antes de completar a obra dos muros da cidade de Jerusalém. Embora o povo do Senhor estivesse em Judá e em Jerusalém, pelo fato deles ainda estarem sob o domínio persa, eles precisavam da autorização persa para que eles pudessem dar continuidade na obra que eles estavam realizando. Embora vivendo em Judá e em Jerusalém, eles não eram completamente livres. Mas nessa manhã nós precisamos parar para entendermos uma verdade. O Deus que servimos é um Deus que lida com os problemas, é um Deus que lida com a burocracia, é um Deus que dissolve as dificuldades que nós podemos encontrar na nossa trajetória se nós nos submetermos à vontade do Senhor, se nós permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Tenha certeza, não há problema, não há dificuldade, não terá batalha que o teu Deus não poderá resolver para você. Embora muito israelita estivesse desanimado porque eles acreditavam que jamais poderiam construir uma obra da grandeza como da primeira, que o templo que Salomão levantou, mas Deus, através do profeta Ageu, estava dizendo que eles deveriam dar continuidade, que a grandeza do segundo templo iria se sobrepor à grandeza do primeiro templo. Deus queria derramar bênçãos sem medidas muito maiores do que as primeiras que tinham caído no período de Salomão. Ia depender de cada israelita, ia depender de cada adorador. Se eles se mantivessem fiéis ao Senhor, leais a Deus, a grandeza do segundo templo seria muito maior. A grandeza de um templo não depende das mãos que constrói, mas a grandeza de um templo depende daquele que habita dentro desse templo. Era por isso que Deus estava dizendo ao seu povo, se eles confiassem, se eles se mantivessem fiéis, seria o Deus criador de todas as coisas que os abençoaria. Era o próprio Deus que estava se colocando para lutar a batalha do seu povo. Os muros estavam derrubados, os muros estavam vulneráveis, mas eles não deveriam temer. Mesmo diante dos seus adversários, eles deveriam confiar no Senhor. Se eles confiassem nas suas espadas, no número de soldados e deixassem de crer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, eles perderiam toda a batalha, porque lutar com Deus não depende da quantidade de soldados, mas depende da presença do Deus de Abraão. Se Ele está ao nosso lado, mesmo que estejamos só, nós venceremos. Mas se estivermos longe do Senhor, mesmo que tenhamos um maior exército, nós iremos perder a batalha. Por isso que nesse momento nós somos convocados, nós somos chamados a depender dEle, a confiar no Senhor, a nos colocarmos nas suas mãos e dessa forma nós alcançaremos a vitória. Porque o Deus que nós servimos jamais conheceu a derrota. A grandeza de um homem de Deus não se mede somente pelas realizações ou obras que ele consegue construir, mas a maneira de nós conseguirmos mensurar o tamanho de um homem de Deus
é como ele age diante dos seus problemas, diante das suas lutas. Zorobabel e Jesua, no momento de oposição, no momento em que estavam sendo ameaçados por outros povos, eles escolheram confiar em Deus. Eles fizeram um discurso levando toda uma nação a confiar no poder do Senhor. E era nesses momentos mais difíceis das suas vidas que Deus se revelava a cada um deles através dos profetas. Isso fortalecia a fé do povo e os entusiasma cada vez mais a marchar. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 5 do livro de Esdras, eu e você, nós precisamos pararmos para fazermos uma reflexão. Onde é que está a base da nossa confiança? Quando nós, com a palavra de Deus aberta no capítulo 5, nós vemos que os muros da cidade de Jerusalém ainda estavam derrubados, eles estavam reconstruindo. Mas Deus estava dizendo ao seu povo que a base da sua confiança não era nos soldados, nem muito menos nas armas. Eles deveriam crer no braço do Onipotente. E não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. A nossa base de confiança não deve ser no nosso carro, não deve ser na nossa casa, não deve ser nos valores que se encontram na conta bancária, mas a base da nossa confiança deve ser no braço do Onipotente. Nós precisamos a cada dia crer no poder do Senhor, nós precisamos crer que Ele luta as nossas batalhas. Viver uma vida sem a bênção de Deus é viver uma vida vã. Satanás, de uma forma sutil e ardilosa, ele tentava impedir que a obra de Deus desse continuidade, levando os adversários do povo de Deus a incomodar e a impedir que a obra desse continuidade. Ele sabia que o povo do Senhor seria atrasado na reconstrução dos laços e da aliança com seu Deus. Dessa forma, ele teria vantagem. Mas líderes espirituais, Jesua e Zorobabel, se levantaram e reconheciam que a obra não poderia ser parada. Nos dias em que nós estamos vivendo, Satanás também tem tentado usar a mesma estratégia. Ele tem tentado impedir que a obra de Deus avance. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder o objetivo, nós não podemos nos envolver em coisas que não nos elevem espiritualmente. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, nós precisamos deixar à beira do caminho e seguirmos o alvo da salvação em Jesus Cristo. Como um povo remanescente de Deus que vivemos os últimos capítulos da história do planeta Terra, o que nós temos que fazer a cada dia é submeter a nossa vontade à vontade do Senhor e amá-lo cada vez mais. É manter a palavra de Deus aberta e nítida em nossa mente para que nós saibamos qual é a vontade do Senhor. Vivendo os ideais de Deus, os planos do Senhor, teremos a bênção de Deus, a proteção dEle e assim alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós pertencemos ao Senhor, nós queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Fica conosco, no toma nas Tuas mãos, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.